Não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente que sobrevive. É o que é o mais adaptável a mudanças. Charles Darwin. Capítulo 1. O desvanecer na consciência acontece lentamente, como o derretimento do gelo. A água ainda está presente, isso só muda de forma. A mente de Claire não poderia processar a totalidade de suas circunstâncias. Ela sabia que estava despertando. Ela sentiu o calor de lençóis macios e um edredom grosso contra sua pele, mas se sentia mal. Onde ela estava? De repente, o gelo estava líquido e suas veias se encheram com um fluido de condensação fria. Seus batimentos cardíacos se intensificaram enquanto o pobre músculo tentava bombear a solução viscosa. A picada em suas pálpebras inchadas trouxe de volta as memórias de sua chegada a este lugar. Ela se esforçou para ouvir, mas não escutou nada. O único som que pôde registrar foi um incessante toque dentro de seus ouvidos. Mais com curiosidade do que com coragem, ela cautelosamente abriu os olhos. Olhando ao redor do quarto, ela descobriu que estava de fato sozinha. Um alívio momentâneo fez seu peito se contrair e um suspiro escapar de seus lábios. Sob outras circunstâncias, ela poderia aproveitar a suavidade incrível dos lençóis de seda ou a grandiosidade da cama king size. Hoje, porém, apesar do casulo morno, seu corpo tremia enquanto a névoa que estava em sua mente se dissipava. As memórias da última noite começam a surgir através das profundezas de seu inconsciente. Talvez fosse um pesadelo. Ela tentou convencer a si mesma de que isso não é real. Mas, se isso não é real, como é que ela chegou aqui? E onde é aqui? Janelas enormes cobertas por cortinas douradas permitiam o suficiente de luz solar para ajustar os olhos. Pela primeira vez desde sua chegada, ela realmente olhou ao redor. Ela viu as 4 colunas esculpidas da cama. Elas eram refinadas. Olhando para o outro lado, o quarto era exatamente assim. Era o quarto mais sedutor, enorme e luxuoso do que qualquer outro que ela já tinha visto. Este quarto se parecia com o céu, mas ela sabia que isto era o inferno. Mais uma vez, ela ouviu. Nada. Os únicos sons são os das memórias em sua mente. Ela se ouviu gritar até que sua garganta estivesse em carne viva. Bateu na porta até que seus punhos doessem. Ninguém ouviu, ou se ouviu não se importava. Este belo quarto era sua prisão. Lentamente, ela tentou se sentar. O ato em si causava desconforto, mas evidências de que a noite passada foi real. Mexendo-se lentamente, ela conseguiu ver mais de sua cela, uma sala de estar com uma cadeira de pelúcia, complementada com um sofá, uma pequena lareira cercada por ladrilhos de mármore e uma mesa aconchegante para dois com um vaso de cristal e flores frescas. A intimidade da mesa fez o estômago de Claire se agitar. A bile se infiltrou em sua garganta com um gosto desprezível. Ela tentou desesperadamente engolir. Visivelmente não havia cômodas ou outros móveis normalmente associados a um quarto. No entanto, ela se lembrava vagamente de lhe ser dito que este seria seu novo quarto. Olhando em volta do perímetro da sala, ela viu uma bela madeira talhada branca, estantes embutidas, prateleiras e 3 portas. A mais distante de sua cama parecia sólida, firme e sem ferimentos mesmo após as batidas que ela tinha dedicado na noite anterior. Não havia nenhuma razão para acreditar que ela seria aberta. A única coisa que Claire sabia com alguma certeza era que haviam trancado a sua última e única via de liberdade. Ela precisava encontrar uma saída por aquela porta. Fechando seus olhos, ela lembrou os eventos da última noite. As memórias começam a fluir a partir de seus momentos de inconsciência. Seu objetivo era detê-lo. Ela falhou, vendo-o por trás de suas pálpebras. Anthony Hollins era tão diferente da pessoa que ela conheceu há menos de uma semana atrás. O homem alto e bonito, com o cabelo castanho e os olhos mais escuros que ela já tinha visto. Ele tinha sido educado,
gentil e cavalheiro. Ontem à noite, porém, nenhuma dessas palavras poderiam ser usadas para descrevê-lo. Dizer que ele era cruel não explicaria o modo que ela sofreu. Pode-se dizer que ele era exigente, agressivo, abusivo, controlador, mas, acima de tudo, áspero. Mexendo-se um pouco, ela percebeu que até o menor dos movimentos faziam seus músculos doerem. Suas coxas pulsavam, seu corpo estava dolorido e sua boca inchada e machucada. Lembrou-se do seu cheiro, seu gosto e o som da sua voz. Esses pensamentos causaram uma revolta profunda no seu estômago. Naquele momento, as imagens dele fizeram seu coração acelerar. Não em antecipação, mas em medo. Isto era uma loucura. Coisas como essa aconteciam em programas policiais ou em filmes, não na vida real e não com pessoas como ela. Ela tentou censurar suas memórias no momento em que ele finalmente saiu do quarto. Lágrimas escorriam de seus olhos inchados, assim como as visões se repetindo em sua mente. Ela deitou a cabeça no travesseiro macio, permitindo-se ao luxo de mais horas de sono, o que era uma fuga de sua realidade. Na hora em que acordou, Claire sabia que não podia adiar a procura de outras portas. Ela precisava encontrar aquela que a levaria ao banheiro. O magnífico tapete envolveu seus pés enquanto saía da cama, mas, apesar do tapete macio, o peso de seu corpo fez suas pernas gritarem de dor. Infelizmente, ela se lembrou de gritar mais uma vez. Seu monólogo interno se pronunciou com perguntas sem respostas. Como é que isso aconteceu? Como eu cheguei aqui? Por que eu estou aqui? E o mais importante, como eu saio? As 3 portas que ela tinha contado anteriormente estavam dispostas, 2 perto da cama e uma na sala de estar. Claire sabia que essas portas eram sua passagem para a liberdade. Ela enrolou o lençol em torno de seu corpo dolorido e lentamente se aproximou da grande barreira maciça de madeira sólida. A maçaneta parecia uma alavanca. Ansiedade fez sua mão tremer. Ela lentamente chegou ao metal frio. Se ele se movesse, será que ela fugiria envolta em apenas um lençol? Claro que sim. A excitação logo se transformou em decepção enquanto a maçaneta manteve-se perfeitamente imóvel. Ela nem sequer se mexia como muitas portas trancadas faziam. A barreira impenetrável e sólida estava inflexível. Apesar do resultado esperado, o desapontamento fez a dor no corpo de Claire se intensificar. Virando-se, ela visualizou sua cela. Uma das outras 2 portas tinham melhor chance de realizar seu objetivo desejado. Ela abriu a primeira porta e foi revelado um armário do tamanho de um quarto. Poderia mais precisamente ser considerado um closet com gavetas embutidas, sapateiras, estantes e prateleiras suspensas. Surpreendentemente, as estantes e prateleiras estavam cheias. Essas roupas pareciam sair diretamente de uma seção de fotos de uma revista, não algo que Claire usaria ou teria para si. Ela usava roupas antigas ou de departamento. Essas roupas pertenciam a alguém que era rico ou famoso. Quem era essa pessoa? Claire se perguntava. Por que ela estaria no quarto dessa pessoa e por que ela se lembrava de ser dito que era dela? Abrindo a porta ao lado, Claire encontrou seu destino. Ela entrou em um banheiro como aqueles que ela tinha visto na televisão, grande e muito branco. A frieza do azulejo bateu na sola de seus pés descalços. Mármore branco, porcelana branca, detalhes em prata e em vidro a cercavam. Se não fosse pelas toalhas roxas, o banheiro seria desprovido de cor. Havia uma grande banheira, um chuveiro que parecia um espetáculo. A pia estava próxima de uma penteadeira com um grande espelho iluminado nos lados. Ela se virou para se ver no espelho. A imagem que viu assustou Claire, enquanto ela estudou seu reflexo.
Seu cabelo castanho enrolado emoldurava um rosto desconhecido. Haviam hematomas ao redor dos seus lábios que podiam combinar com a cor das toalhas. Sua têmpora esquerda estava vermelha e inchada. Lentamente largando o lençol, a evidência visual de dor que ela experimentou poderia ser vista como hematomas vermelhos e roxos sobre seu corpo e nas extremidades. A visão recomeçou suas lágrimas. Com uma determinação de aço, ela agarrou a maçaneta de outra porta e encontrou seu destino. Havia um roupão branco de veludo pendurado perto do chuveiro. Girando os botões para ajustar a água, Claire decidiu que um banho iria fazê-la se sentir melhor. Água quente e fumegante bateu em sua pele quando ela entrou no chuveiro espaçoso. A sensação de formigamento de 1000 agulhas perfurando seus ombros enquanto a água quente fluiu sobre seus músculos agredidos. Era uma sensação de prazer e dor. Ela permitiu que a água continuasse seu ataque e, enquanto o tempo passava, a temperatura se manteve elevada, seus músculos relaxaram. O doce aroma floral do shampoo e sabonete substituíram os odores da noite passada. A sensação renovada de força preencheu sua determinação. De alguma forma, ela iria sobreviver a este pesadelo. Claire desenvolveu um plano enquanto usava a luxuosa toalha lavanda para secar seu corpo machucado. Ela iria falar com Anthony, iria explicar que isso foi um erro. Eles poderiam seguir caminhos diferentes, sem perguntas e sem acusações. O roupão esquentou, proporcionando uma sensação de falsa segurança. A mulher no espelho parecia melhor. No entanto, seu cabelo escuro agora caía desordenadamente em um emaranhado molhado. Sem pensar, Claire começou a abrir gavetas e armários. Assim como o closet, o banheiro estava totalmente abastecido. Na frente dela, ela viu milhares de dólares em marcas de cosméticos. Ela encontrou tudo, desde cuidados com a pele ao delineador. É claro, havia também uma série de produtos para o cabelo. Ela estava vestindo o roupão de outra pessoa, dormindo em sua cama e tomando banho em seu banheiro. Usar a escova de cabelo só adicionava mais um item em sua lista de invasões. Claire não tinha muitas opções. No armário de remédios, ela encontrou uma escova de dentes ainda na embalagem. Claire não podia resistir. A ducha, sabonete, shampoo e agora creme dental a ajudaram a se sentir menos suja. Quando Claire abriu a porta para o quarto, ela ficou surpresa ao encontrar uma bandeja de comida a esperando na mesa de jantar. Antes desse momento, ela ignorou a dor da fome. Deus sabe que os pensamentos da noite anterior fizeram seu estômago se revirar. No entanto, o aroma do prato coberto a intrigava. Ela levantou a tampa para descobrir ovos mexidos fumegantes, torradas e um lado com frutas frescas. Na bandeja, ela também notou um copo de suco de laranja, um de água e uma garrafa de café. Com o estômago cheio, corpo relaxado do chuveiro e nenhum caminho imediato para a liberdade, Claire decidiu que queria dormir mais. Foi então que ela percebeu que a cama não tinha apenas sido feita, mas os lençóis também tinham sido trocados. No quarto, parecia que o horror da última noite nunca aconteceu. Seu corpo lhe disse o contrário. Ela puxou as cobertas, subiu entre os lençóis de cetim suave, inalou o aroma fresco e limpo e fechou seus olhos. Não era a fuga que ela queria, mas era um desvio temporário. A batida na porta perto da área de estar acordou Claire. Ela tinha estado em algum lugar em um sonho distante. A batida e o ambiente desconhecido a deixou temporariamente desorientada. Quanto tempo ela tinha dormido? A luz solar, embora não tão brilhante, continuou a infiltrar-se a partir da borda das cortinas. As repetidas batidas trouxeram suas emoções e pensamentos de forma dramática para o presente. O medo tomou conta de seu ser enquanto ela considerava o que estava do outro lado da porta. Sim, ela era uma adulta de 26 anos,
No entanto, naquele momento, Claire decidiu se comportar como qualquer criança de 5 anos faria e fingir que estava dormindo. Deitada ainda na cama, ela ouviu a porta se abrir. Timidamente abrindo seus olhos, ela viu enquanto uma mulher entrou em silêncio no quarto. Dada a perspectiva de Claire, era difícil dizer, mas a mulher parecia mais alta que ela por alguns centímetros. Claire presumiu que ela tinha a idade de sua mãe. Assim, quando a mulher se aproximou, Claire decidiu falar. Desculpe-me se eu estiver no seu quarto. Não, senhorita Claire. Esta é a sua suíte, não minha. Eu estou aqui apenas para ajudá-la a se preparar para o jantar. Meu nome é Catherine. Claire lentamente se sentou espantada. O que inferno significava se preparar para o jantar? Ela estava presa em uma suíte luxuosa, coberta de hematomas, e essa pessoa estava aqui para ajudá-la a se preparar para o jantar? Eu não estou tentando parecer ingrata, mas o que quer dizer pronta para o jantar? O Sr. Rawlings estará aqui precisamente às 19 horas para jantar. Ele espera que você esteja pronta e vestida adequadamente. Presumi que você pode precisar de alguma ajuda. Primeiro, Claire não podia envolver sua mente em torno de todo o cenário. Ele queria que ela se vestisse para o jantar. Quem diabos ele pensava que era? Escute, se você quer me ajudar, me deixe sair daqui. Claire fez seu melhor para manter a sua voz estável, mas o medo de ver Anthony e a possibilidade de fuga fez isso quase impossível. Senhorita Claire, isso não depende de mim. Estou aqui para ajudá-la como eu puder. Não faz nenhum sentido. No entanto, no desespero da situação, por alguma razão, Claire acreditava nessa senhora. Catherine continuou. Nós só temos 1 hora. Talvez possamos começar com seu cabelo? Sem temer a aparência de Claire ou mesmo a circunstância de sua presença, a calma de Catherine aliviou Claire. Ela balançou a cabeça e suspirou. Lembrando-se da sua determinação no chuveiro, ela falou com uma autoridade convincente. Catherine, obrigada por se oferecer para ajudar, mas eu não planejo me vestir para o jantar. Na verdade, eu acredito que isto tenha sido um erro. Eu vou estar partindo daqui em breve. Enquanto Claire explicava o mal-entendido, Catherine entrou e saiu do closet com um vestido de coquetel azul e sapatos combinando. Oh, eu não sei de quem são essas roupas. Por que, senhorita? Estas são suas. Agora nós realmente devemos nos apressar. E mesmo que você não planeje comer, você não precisa usar roupas? Claire notou que seu padrão de expressão parecia formal. Ela não conseguia descobrir a origem. Definitivamente não era o sotaque da Geórgia que ela aprendeu a apreciar e tentou desesperadamente não copiar. Catherine delicadamente tomou a mão de Claire e a levou ao banheiro. Claire obedientemente se sentou na penteadeira enquanto Catherine começou a escovar suavemente seus cabelos, e ela decidiu que não iria protestar com Catherine. Em vez disso, ela iria poupar sua energia para enfrentar Anthony. Claire olhou para o espelho. Vendo seus olhos, têmpora e os lábios, ela começou a chorar. Não era o choro de antes, mas sim uma onda de lágrimas silenciosas que fluíam por sua bochecha. Agora, senhorita, isto não irá ajudar a sua situação. Sr. Rawlings aprecia a pontualidade. Chorar só irá fazer com que sua maquiagem borre. Ela começou a explicar a Catherine o motivo de seu desespero. Eu não quero enfrentá-lo, mas, depois da primeira frase, ela hesitou. Claire não sabia nada sobre essa mulher. Ela obviamente trabalhava para Anthony. Por que ela iria confiar nela? Então Claire olhou para o reflexo, não em si mesma, mas para a mulher atrás dela. Seus olhos eram da cor do aço, cinza e macio. Sua expressão não era de dever ou piedade, mas, de alguma forma, Claire sentiu compaixão. Pode ter sido uma ilusão, mas por alguma razão as palavras continuaram a fluir. Depois de ontem à noite, eu me sinto tão suja. O que ele me fez fazer. Estou muito envergonhada.
Suas palavras vieram acompanhadas de lágrimas e seu nariz começou a escorrer. A voz de Catherine não tinha nenhum julgamento para Claire ou para Anthony. Ao invés disso, havia um meio de compreensão, como se isso fosse possível através do que Claire passou. Eu conheço o Sr. Rawlings por um longo tempo. Aconteceu alguma coisa na noite passada que ele não queria que acontecesse? Claire balançou a cabeça negativamente. Tudo o que aconteceu ele queria que acontecesse. Então não há necessidade de você estar envergonhada. Sinta-se constrangida quando você faz algo que ele não quer, ou seja, quando você não quer enfrentar o Sr. Rawlings. Catherine foi até o armário, tirou uma toalha e a molhou na pia. Ela a entregou para Claire, que complacente limpou o rosto e começou a aplicar a maquiagem. Não demorou muito até que elas ficassem satisfeitas com os resultados. As contusões foram muito bem escondidas sob uma cobertura de base e pó. O batom fez o inchaço menos perceptível. Quando Catherine entrou no banheiro com o vestido, Claire percebeu que ela estava nua sob o roupão. Catherine, eu não tenho nenhuma lingerie. Sim, senhorita. Você não se lembra das regras do Sr. Rawlings? Sem esperar uma resposta, Catherine continuou. Sem roupas íntimas. Nunca. Claire lutou contra a névoa da noite passada. Ela não conseguia entender por que as lembranças eram tão confusas. No entanto, em algum lugar tinha uma vaga lembrança de tal conversa, ou, mais precisamente, uma ordem. Mas, mais uma vez, isto entrou no mundo do ridículo. Quem ele pensava que era para poder fazer tais exigências e que iria ser seguido? Catherine ajudou Claire com o vestido para não estragar seu cabelo e maquiagem. Claire jurou para si mesma que este fiasco iria acabar. Eu não sei como ou quando, mas vou sair daqui, ficar longe dele e ir para um lugar onde as mulheres usam roupas íntimas. Catherine sorriu com aprovação para Claire quando ela entrou na frente do espelho. Sr. Rawlings vai ficar satisfeito. Agora tenho que ir. Ele estará aqui em breve. A lembrança de sua chegada iminente sugou parte da determinação do comportamento de Claire, assim como o ar de seus pulmões. Catherine conhecia. Talvez, se ela ficasse, ele seria... Claire não sabia como terminar esse pensamento. Ele seria bom? A deixaria ir embora? Parecia mais seguro em torno dessa mulher. Talvez você possa ficar aqui depois de sua chegada? Catherine não respondeu, mas o seu olhar de satisfação brevemente alterado para a tristeza. Instantaneamente, Claire soube que a saída de Catherine estava além de seu controle. Claire estaria cara a cara com o seu medo, o homem que abusou e a dominou na noite anterior. Ela também sabia que ele era o seu único meio para escapar. Por apenas isso, ela iria enfrentá-lo. Obrigada novamente por sua ajuda. Eu realmente duvido que vou estar aqui amanhã. Ele e eu vamos discutir isso durante o jantar. Catherine assentiu. Foi um reconhecimento da declaração de Claire, não uma afirmação de seu comunicado. Em seguida, ela saiu do banheiro. Claire ouviu um barulho fraco quando ela saiu da suíte. Lembrava-lhe de um ruído feito por um carro. Ainda no banheiro, sua frequência cardíaca aumentou quando ouviu o barulho fraco novamente. Ele não bateu. Ele simplesmente abriu a porta e entrou. Claire o imaginou observando a suíte vazia. Se ela ficasse no banheiro, será que ele eventualmente viria atrás dela? Ou talvez ele iria embora? Ele esperou em silêncio no quarto. Demorou 1 minuto ou 2, mas, lentamente, Claire abriu a porta do banheiro e entrou na suíte. Determinada a bater de frente com ele em seu próprio jogo mental, ela usou toda a sua força para reprimir os seus medos que gritavam para sair. As primeiras coisas que ela viu quando entrou na suíte foram seus olhos negros escuros. Pareciam vazios ou buracos negros. Seus lábios se moviam. Ele estava falando, mas Claire só podia ouvir as lembranças da noite passada.
Ela caminhou até a estante de livros na extremidade da suíte, fingindo força. A falsa determinação se derreteu quando ela se virou para ver seus olhos olhando para ela. Em seguida, quase que instantaneamente, ele estava ali, bem na frente dela, sua proximidade fazendo com que seu estômago se retorcesse, provando a bile desagradável que teve mais cedo. Ele agarrou seu queixo, puxando seus olhos e rosto para o vazio escuro. Sua voz forte era profunda, lenta e autoritária. Vamos tentar uma vez mais. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. É comum que uma pessoa responda à saudação da outra. Eu disse boa noite. Os joelhos de Claire ficaram fracos com o seu toque. Ela queria gritar, correr, mas ele não deixaria. Se ela não podia ser forte, ela poderia, pelo menos, evitar um desmaio. Sinto muito. Eu não acredito que estou me sentindo muito bem. Ainda segurando o seu queixo, ele tinha que sentir seu corpo tremer. Ele repetiu. Boa noite, Claire. Desta vez foi mais longo. Seus olhos eram tão frios. Claire não conseguia distinguir o que diziam, só que a profundidade de sua escuridão parecia infinita. Boa noite, Anthony. Ela iria dizer para si mesma que ela parecia forte, mas não o fez. Naquele momento, a porta se abriu novamente e um jovem empurrando um carrinho trouxe-lhe sua refeição. Claire começou a caminhar em direção à mesa, mas a mão de Anthony pegou seu braço, a impedindo. Ela olhou de volta para ele, para aqueles olhos. Ele chegou com a outra mão para levantar seu vestido e colocar a mão em suas nádegas. O choque do seu toque rapidamente se transformou em raiva. Seus olhos verdes brilharam com fogo e seu pescoço ficou rígido. Que diabos! Seu impulso foi atacar, mas a mão que segurava seu braço reforçou seu domínio, fazendo-a esquecer suas palavras. Eu vejo que você consegue cumprir pelo menos uma regra. Vamos comer? Seu aperto afrouxou enquanto sua voz tentou um tom razoável. Anthony se afastou da cadeira de Claire na mesa íntima. Ela olhou para a mesa e seus pensamentos resumiram a cena. Tudo parece tão bom e é como um teatro. A comida cheirava maravilhosamente bem, mas o estômago de Claire não permitiria que ela comesse. Ela conseguiu algumas mordidas, no entanto, foi difícil de engolir. Sua ansiedade fez sua boca seca como algodão. Todas as suas tentativas de falar sobre se retirar se mostravam inúteis. Em vez disso, sentou-se educadamente, brincava com a comida e fingia que prestava atenção. Houve uma tentativa de conversa. Olhando para o jantar, Claire sentia que faltava algo além do senso comum. O jovem derramou água nas taças, mas para tornar o teatro completo, deveria haver um vinho ou champanhe. Era quase como se ele lesse sua mente quando Anthony comentou. Eu não gosto de beber álcool. Inibe os sentidos. Ela pensou imediatamente em como seria bom ter um pouco de Jack Daniels agora. Anthony apreciava seu desconforto. Você não gosta da comida? Eu gosto. Eu acho que eu não estou com fome esta noite. Ouvi dizer que você só tomou o café da manhã hoje. Eu sugiro que você coma. Você vai precisar da sua força. Ele sorriu enquanto dava uma mordida. Seus olhos não sorriram. Ela usou cada grama de energia para permanecer sentada e não correr, embora a porta estivesse fechada e ela ouviu o som fraco no momento em que o garçom saiu. Se ela tivesse corrido, poderia ter evitado as próximas horas, as mais terríveis de sua vida. Aparentemente, a noite anterior foi apenas um prelúdio, uma vez que, quando Anthony terminou de comer, ele se levantou e pegou a mão de Claire. Seu tremor aumentou enquanto se levantava. Ele sorriu e a segurou com o braço estendido. Você que escolheu o vestido para essa noite? Não, foi Catherine. Ela permaneceu firme e desafiadora, mesmo sabendo que ela não seria considerada em seus planos. Sim, ela me conhece bem. Agora o tire. Sem fala doce, sem beijos, sem nada. Apenas uma demanda para remover o vestido.
Ela não se mexeu, olhou primeiro para ele e depois para o chão. Respirando fundo e voltando os olhos para o seu olhar, ela disse: Eu acho que nós precisamos conversar sobre isso. Ele esperou que ela obedecesse às suas ordens. Quando parecia que ela tinha outros planos, ele redirecionou a conversa. Em um movimento brusco, o vestido caiu dos seus ombros quando ele rasgou o tecido luxuoso de seu corpo. Claire ficou em estado de choque, encontrando-se vestindo apenas sapatos de salto alto. Aparentemente você não se lembra de todas as regras. A regra número 1 é fazer o que lhe é dito. O tremor se intensificou enquanto lágrimas oscilaram em suas pálpebras pintadas. Nenhuma palavra saiu de sua boca, o que estava bem. Anthony tinha outros planos para sua boca. Ele a empurrou para baixo, dirigindo-a para se ajoelhar, e abriu os zíperes de suas calças. Ela notou imediatamente que ele seguia suas próprias regras, sem roupas íntimas. Ele não falou, mas se movimentava rudemente. No começo, ela pensou que iria sufocar. Ela tentou lutar, se afastar, mas ele entrelaçou os dedos em seus cabelos e a controlou da forma como queria. A partir daí, a noite continuou até cerca de 1 hora da manhã. Quando Anthony finalmente saiu do quarto, Claire jogou os cobertores para trás, agarrou o roupão e correu para a porta. Sua mão agarrou a maçaneta cinza suave e a puxou com toda a força. Ela não se moveu. Ela fechou as mãos e bateu novamente. Sua mão latejava, mas ninguém respondeu. A única resposta foi um silêncio assustador. Claire pegou alguma coisa, qualquer coisa. Encontrando o vaso de flores, ela o jogou contra a parede. O cristal quebrou, inundando a parede e tapete com cacos de cristal e água. As flores, incapazes de beber, foram espalhadas pelo chão, deixadas para murchar e morrer. Claire caiu no chão, lágrimas fluindo, sucumbindo ao cansaço e desespero. Ela adormeceu. Na manhã seguinte, Anthony entrou na suíte. O som do sinal sonoro e da abertura da porta assustou Claire. Ela levantou para encontrar o seu olhar e seus olhos se encontraram. Ele examinou a suíte, a lâmpada derrubada ao lado da cama, um lenço amarrado a uma das colunas da cama e o vaso quebrado perto de seus pés. Ele sorriu. Bom dia, Claire. Bom dia, Anthony. Ela disse com mais determinação do que tinha sido capaz de reunir ontem à noite. Eu quero que você saiba que eu decidi ir para casa. Eu vou sair daqui hoje. Você não gosta das suas acomodações? Os olhos negros de Anthony brilharam enquanto seu sorriso se alargou. Eu não acredito que você vá sair tão cedo. Temos um acordo juridicamente vinculativo. Ele retirou um guardanapo de bar do bolso de seu terno, datado e assinado por nós dois. Claire olhou espantada enquanto sua mente começou a girar. Toda esta situação era tão idiota que não poderia ser real. Quem, em sã consciência, pensou que um guardanapo de bar era um acordo legal? E mesmo que fosse, o que era uma pequena hipótese, ela nunca deu o direito de abusar, humilhar ou condenar uma pessoa à escravidão. Estupefata, ela o olhou sem palavras. Anthony continuou. Talvez você nem se lembre. Você concordou em trabalhar para mim, fazer o que eu julgue conveniente ou agradável, em troca de eu pagar todas as suas dívidas. A cabeça de Claire latejava. Ela lembrou algo sobre um guardanapo, talvez uma oferta de emprego, mas estava confusa. Além disso, ela ficaria em dívida e trabalharia em turnos duplos ou triplos no bar antes de concordar com isso. Aparentemente, você esteve ocupada nos últimos 26 anos. Com a educação, aluguel, cartões de crédito e um carro, você conseguiu acumular cerca de 215 mil dólares americanos em dívidas. Este acordo foi datado em 15 de março e, como qualquer outro acordo legalmente vinculativo, você ou eu tínhamos 3 dias para a recepção. Hoje é 20 de março. Atualmente eu te possuo até que sua dívida seja paga. Fim de discussão. Em desespero, seu tremor retornou e ela encontrou sua voz.
Não é o fim dessa discussão, isso é ridículo. Um acordo não lhe dá o direito de me estuprar. Eu estou indo embora. Ela olhou para a porta do corredor, a apenas alguns metros de distância e milagrosamente deixada aberta. Sem aviso, a mão de Anthony se conectou com sua bochecha esquerda e a mandou na outra direção pelo chão. Ele caminhou lentamente até onde ela estava. Ele não se preocupou em se curvar, apenas olhou para ela do alto e repetiu: "Talvez com o tempo a sua memória vai melhorar. Isso parece ser um problema. Deixe-me lembrá-la de novo. A regra número 1 é que você vai fazer o que lhe é dito. Se eu disse que a discussão acabou, acabou." Pegando o guardanapo e o colocando no bolso do terno, ele continuou: "E neste acordo está escrito que tudo o que é agradável para mim é considerado consensual, não estupro." Ainda elevando-se sobre ela, ele ajeitou o paletó e ajeitou a gravata. "Eu decidi que seria melhor se você não deixasse sua suíte por um tempo. Não se preocupe, temos tempo de sobra, $215.000 no valor de tempo." Com isso, ele se virou para sair da suíte, o som do cristal quebrado sob seus sapatos Gucci. Seu controlado, tom imponente aterrorizando Claire mais do que suas palavras. Ele falou com tanta autoridade que a deixou incapaz de se mover ou falar. "Eu vou dizer ao pessoal que você pode ter seu café da manhã depois que estes cacos forem limpos." Ele desapareceu por trás da grande porta branca. Claire ouviu o sinal sonoro e o bloqueio, e só assim se permitiu alcançar e tocar o seu rosto ardendo. O silêncio total voltou, e ela olhou para a bagunça diante dela. Em um pequeno protesto insignificante, ela se ouviu dizer: "Eu prefiro morrer de fome a ter que limpar isso." Com lágrimas nos olhos e ao som de soluços, um pouco mais tarde encontrou-se rastejando no chão, pegando pedaços de cristal. Ela tinha pegado a maior parte dos pedaços até que notou o sangue em seu roupão. Após uma investigação, Claire percebeu que se tratava de um corte em sua mão. Ela tentou, sem sucesso, retirar o pedaço de cristal de sua palma. A indefinição de sua visão tornou a tarefa difícil. De repente, o sinal sonoro muito familiar a fez se virar para a porta, com medo do retorno de Anthony. Catherine entrou, olhou ao redor e balançou a cabeça. "Senhorita Claire, me deixe limpar. Você vai acabar se cortando." "Eu acredito que já me cortei." Claire estendeu a mão. Muito suavemente, Catherine a levou para o banheiro e retirou o cristal. Ela, então, limpou e enfaixou sua mão. Quando elas voltaram para a suíte, as provas da noite anterior tinham ido embora. A suíte estava limpa. Sem lâmpadas derrubadas, sem lenços, e o vaso quebrado tinha ido embora. Por cima da mesa estava uma bandeja de comida. Claire caminhou até a mesa e obedientemente comeu seu café da manhã sozinha. Uma sensação esmagadora de desespero a encheu. Ela estava presa, ela estava sozinha, e ela não sabia o que fazer. Ela decidiu tomar um banho e, esperançosamente, ela iria pensar em algo.